Olá, meu nome é Anderson Felipe, eu sou aluno do curso de Engenharia Química na Universidade Federal da Paraíba e venho neste momento apresentar para vocês o meu trabalho sobre a influência da reação química na modelagem da absorção de CO2 através de contatores de membrana. Vamos iniciar falando sobre as tecnologias de captura de carbono, que consistem em tecnologias capazes de absorver dióxido de carbono de correntes gasosas, correntes atmosféricas, correntes de pós-combustão. E quando a gente reduz essas taxas de emissão, a gente está consequentemente reduzindo o efeito estufa, pois o CO2 é um dos maiores influentes no aumento da temperatura da Terra e a gente poderia vender esse CO2, pois mesmo possui um valor agregado alto, sendo ele solvente e possuindo outras características. As tecnologias hoje que nós temos no mercado são tecnologias convencionais, como torres de absorção de CO2 e torres de stripping para retirar o CO2 do solvente e assim poder estocá-lo e armazená-lo. Porém, essas tecnologias convencionais possuem um gasto energético muito alto. Então, tecnologias alternativas elas vêm sendo estudadas ao longo das décadas passadas. Entre elas está a absorção através de membranas, de onde se vem o equipamento chamado HFMC, que vem do inglês Hollow Fiber Membrane Contactors, que significa contatores de membrana de fibra oca. Esses equipamentos permitem a troca gasosa de CO2 para uma fase líquida através de membranas seletivas, onde apenas o CO2 ele as atravessa. E através disso a gente tem inúmeras vantagens em relação às tecnologias convencionais que a gente conhece. Para a modelagem matemática do nosso sistema, a gente utilizou um gás de pós-combustão, onde a gente tem 15% molar de CO2 nessa corrente gasosa, nessa mistura gasosa, juntamente com nitrogênio, oxigênio e água. Eles estão escoando em contracorrente com uma corrente líquida de meia, 30% massa em uma solução aquosa, onde esse meia é aquele que recebe o CO2 da corrente gasosa que atravessa a membrana. A modelagem matemática ela consiste em características de estado estacionário e unidimensional, ou seja, o nosso sistema ele não varia com o tempo, mas varia apenas com o espaço e apenas na direção axial do HFMC. A reação química considerada foi uma reação simples e irreversível de segunda ordem, e a expressão matemática para essa reação se encontra aqui, onde A ele é o nosso CO2 e B ele é o nosso meia, e aqui a gente tem o produto formado entre CO2 e meia. Aqui está a nossa constante cinética utilizada no trabalho, dada aqui pela equação de Arrhenius. Como resultado, primeiro a gente tem uma comparação entre os processos com reação química, e a gente percebe que no processo sem reação química, esse 1 significa o comprimento adimensional do nosso HFMC, onde a gente fixou uma geometria e simulou o processo sem e com reação química, a gente percebe que nesse caso, mais CO2 ele se encontra no final da fase gasosa, o que significa que menos CO2 foi transferido para a fase líquida. Isso pode ser expresso através de uma razão de captura, onde a gente encontra, para esse caso, uma razão de captura de 56,17%. Para o sistema simulado com reação química, a gente percebe que a gente tem uma taxa de captura maior, sendo para a mesma geometria de 90%, apenas com a adição da reação química nesta abordagem, de onde se conclui que a gente tem um aumento positivo quando a gente coloca a reação na abordagem da modelagem matemática. Sobre a reação química e o processo em si, a gente também viu a influência da temperatura, a mesma com a constante cinética é positiva, a gente aumenta a temperatura, aumenta a constante cinética, e a razão de captura ela chega ao seu valor máximo próximo a 370 Kelvin, onde a gente tem a razão máxima de captura com o valor de 1. Quando a gente conclui que a reação ela tem uma influência positiva, ainda que ela foi simplificada, e o aumento da temperatura no processo ele torna o processo mais produtivo. Essas foram as referências utilizadas e esses são os autores do trabalho, eu, o Anderson Felipe Araújo dos Passos e o orientador Arioston Araújo de Moraes Júnior, ambos da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado.